E nós damos continuidade, querido catequista, querida catequista, à nossa formação sobre o Novo Testamento. Olha só que gostoso, nós já vimos Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, dando um acento um pouco particular em uma característica que está presente, claro, em todos os evangelhos, mas que se acentua um pouquinho mais em cada um deles. Marcos nós vimos como o evangelho do discipulado. Mateus nós vimos como o evangelho da justiça, mas uma nova justiça do reino. E agora, como será que a gente vai designar Lucas e João? Vamos nos aprofundar então nessa história, relembrando, pessoal, um pouquinho da formação dos evangelhos. Nós comentamos que Mateus é um evangelho que parte da experiência de Marcos. Pelo seguinte, pessoal, os evangelhos não eram uma obra, tipo um best-seller de um grande autor que na comunidade dizia, olha, quero meus direitos autorais. Elas eram, na verdade, a reunião de uma série de outras tradições que os evangelistas receberam. Pensem que os evangelhos começam a ser escritos na década de 60. Ainda claro que existiam pequenos outros apanhados literários um pouco anteriores. Mas Marcos deve datar entre 65 e 70, mas os autores variam muito nessas definições. Mateus está próximo do ano 70, um pouco posterior, provavelmente, em 70, 75, 80. Então, eles já são textos muito posteriores à experiência de Jesus e que resgatam as tradições de maneira um pouco livre, né? E o foco dos evangelhos não é ser um best-seller. Os evangelhos querem ser o livro que orienta a comunidade no seu processo de encontro com Jesus. Por isso, não há como compreender os evangelhos sem entender quem escreve, para quem escreve e o contexto no qual se escreve. Esses três pontos são fundamentais. Quem é o autor, ainda que a autoria seja uma coisa muito difícil de nós determinarmos. Quanto ao Evangelho de Marcos, a gente pensa que pode ser o autor João Marcos, discípulo de Paulo, depois discípulo de Pedro, que aparece no finalzinho da primeira carta de Pedro, sendo chamado de meu filho. Mas há muitas discussões sobre isso, viu, pessoal? Quem quiser, pegue uma boa introdução ao Novo Testamento, eu vou deixar algumas sugestões para vocês. E quem quiser conhecer um pouco mais dessa discussão mais elaborada, um pouquinho mais aprofundada, vale a pena entender como os textos eram atribuídos a um autor, mesmo que não fosse ele que escrevesse o texto como um todo. A comunidade certamente completava com um outro elemento, algumas frases, versículos e até passagens inteiras foram completadas também pelas comunidades, viu? Mateus também a gente imagina que seja aquele discípulo de Jesus, com o mesmo nome, aparece lá no capítulo 9, relatando a sua vocação, e aparece em outros evangelhos também. O nome dele significa aquele que é dado, Matatias, que vem de Natan. Natan é o verbo hebraico para doado. Mas enfim, são todas suposições. Quando a Dei Verbum fala da autoria dos evangelhos, ela vai dizer que os evangelhos dependem desses varões eclesiásticos, ou seja, nascem do ensinamento dos apóstolos, ainda que não tenham sido completamente, do começo ao fim, escrito por eles. Talvez. Tudo isso está em pesquisa, tudo isso tem sido elaborado, pensado, planejado, testado, mas nós não temos grandes respostas. Existem testemunhos muito antigos sobre os evangelhos, nas listas canônicas, como a gente chama, ou seja, quando lá no início do cristianismo se faziam as listas dos livros que eram considerados inspirados. O primeiro historiador da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, ele escreve lá no século IV a História Eclesiástica e ele fala da formação dos evangelhos. Entretanto, essas tradições são muito posteriores aos acontecimentos. Os evangelhos são da década de 60, 300 anos depois, quase 300, Eusébio escreve a sua obra. Então ela tem muitas vezes fins muito mais apologéticos, ou seja, de defesa da fé, do que de fato de determinar a autoria com precisão dos evangelhos. Mas a igreja guarda essa tradição, que os evangelhos nascem da pregação apostólica. Ok? Quanto ao texto de Lucas, muita gente nos cursos bíblicos me diz, professor, você já leu aquele livro do Médico de Homens e Almas? Eu li, pessoal, algumas partes, confesso que não li inteiro, tem que ser verdadeiro aqui com vocês.
E as partes que eu li, elas são muito bonitas, mas elas são uma narrativa, um romance sobre Lucas, viu, gente? Nós temos poucas tradições sobre Lucas do início do cristianismo. Lucas provavelmente vem de uma tradição paulina. Como é que a gente sabe disso? Bem, nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Como Paulo tem um objetivo muito importante, universalizar o cristianismo. Paulo quer deixar muito claro que o cristianismo ele não é um bem reservado aos judeus, mas ele é o caminho de salvação feito para todos nós. Em boas partes, por conta da compreensão de Paulo, a salvação chega até nós, que não somos judeus de nascimento e nem de etnia, né? de tradição cultural religiosa, aliás. Nós nem somos de religião judaica, nem de etnia judaica. Então, a função de Paulo, em boas partes, ele mesmo diz que a sua missão, esse apóstolo dos gentios, é abrir caminhos para que pessoas que não vêm da tradição judaica possam ser cristãos também. E nós percebemos no texto de Luca, estou falando em italiano, parlando italiano. O texto de Lucas, gente, eu falo igual italiano mesmo com a mão, né? O texto de Lucas, ele tem essa dimensão que nós chamamos de universalidade da salvação. Ele coloca muitos estrangeiros como destinatários da salvação. Ao invés de Jesus fazer em Lucas, por exemplo, um sermão da montanha, Jesus está na planície fazendo o sermão. Ou seja, a montanha você vê de cima para baixo, né? A planície você vê o horizonte amplo, grande, porque a evangelização de Lucas é assim. É a evangelização do horizonte, que quer abranger todos os povos em Jesus. Um exemplo, tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas trazem a genealogia de Jesus. O Evangelho de Mateus está lá no capítulo 1, em Lucas está no capítulo 3. Mateus inicia a genealogia a partir de Abraão, que é o pai do povo judeu, né? A gente já viu que Mateus fala para comunidades que têm muitos judeus, mas judeus que estão em conflito com gentios convertidos. Lucas, ele vai com a genealogia, daí é decrescente a genealogia dele, e ele não para em Abraão, ele vai até Adão, porque Abraão é o pai do povo judaico, Adão é pai de toda a humanidade, então Lucas quer ser mais abrangente. Nós costumamos dizer, gente, que além do universalismo da salvação, Lucas tem um acento que é muito característico, próprio dele. Claro que todos os evangelhos têm todas essas características, o discipulado, o tema da justiça, da nova justiça do reino, mas Lucas tem um acento muito forte no tema da misericórdia e compaixão. São duas palavrinhas que Lucas, como outros evangelistas, usam para definir misericórdia. A primeira é eleus, que traduz o hesed no hebraico, que é o amor que nós já comentamos, estável, como o amor que um pai tem para um filho, forte, vigoroso, que não tem altos e baixos. O sentimento tem, mas o amor, o compromisso, a estabilidade, a lealdade não tem. Agora, tem um outro tipo de amor, no hebraico é chamado de rahamim. Dá para dar uma enrolada na língua, né? Tenta reproduzir aí, ó. Rahamim. Rahamim é o amor que nasce das entranhas, de dentro. É o amor de uma ursa quando vê capturando o filhote dela. É o amor de uma mãe quando mexem com o filho dela. Um pai também. É o amor, gente, que nasce das entranhas. Lá no grego ele é chamado de splankinizomai, justamente porque splankna significa o bucho, as tripas, as entranhas. E esse é o amor, gente, que nasce apaixonado. Vocês já tiveram borboletas no estômago quando se apaixonaram ou não? Já, né? Esse é o amor que nasce de dentro. Como que Deus nos ama? Das duas formas. E Lucas mostra esse amor apaixonado e leal, é justamente para quem mais necessita, né? Vejam, por exemplo, Lucas no capítulo 7. Lucas no capítulo 7 mostra o amor que Jesus estende a uma mulher enviuvada. Quer ver? Tcharararã, pega lá comigo, Lucas 7. Acharam, pessoal? Espera um pouquinho, estou procurando. Pode dar um pause no vídeo, não tem problema. Aqui. A reanimação do filho da viúva de Naim. Eu prefiro reanimação à ressurreição porque ele volta a morrer, né? Ou seja, ele só é trazido de volta à vida. Ele não ressuscita e vai junto do Pai eternamente. Ok. A reanimação do filho da viúva de Naim
é colocado, é como se Lucas enxergasse Jesus sendo misericordioso com relação aos que sofrem e a uma viúva, e contasse essa história nos moldes do Antigo Testamento. A gente sabe disso pelo seguinte: existem dois profetas do Reino do Norte, chamados Elias e Eliseu, que são muito importantes. A história deles é contada nos livros de Samuel e 1 Reis também aparece. Elias e Eliseu, pessoal, tem um episódio em que eles eles conhecem viúvas cujos filhos falecem. Existe o que nós chamamos de tríade social no Antigo Testamento: o órfão, o estrangeiro e a viúva, que são as categorias mais fragilizadas para os quais os profetas têm uma atenção muito particular. Claro, ninguém se importava nem com o órfão, nem com o estrangeiro, nem com a viúva. Então, tanto no episódio da viúva de Sarepta para Elias, quanto na viúva de Sunam, a sunamita, para Eliseu, se narra que o profeta se preocupa com elas e traz o filho delas de volta à vida. Quando Lucas vê Jesus agindo de maneira bondosa com relação ao filho de uma viúva em Naim, ele reproduz esse momento como se Jesus fosse um novo Elias. E quando Jesus olha para essa viúva, olha só o que ele diz. Imagina, uma viúva que perde o seu filho único, segundo o texto, ou seja, que não tem mais nada, a vida dela acabou. E ele vira para ela e diz a coisa mais absurda que ele podia dizer. Quer ver? No versículo 13 diz assim: o Senhor, ao vê-la, ficou comovido. Ixi, as traduções devem mudar aí as suas, né? Aqui aparece splanquinizomai. Quando ele olha para o sofrimento de uma viúva, as entranhas se comovem. É aquele amor visceral, apaixonado, que nasce. Então ele olha para ela e diz: não chores. Mas como é que uma mulher acabou de perder um filho, a gente não vai chorar? Aí está a grandeza de Jesus. Ele é o mestre da compaixão. E o amor dele quer pedir para que os olhos fiquem secos, para que as lágrimas saiam. Porque se o coração está desesperado e o olho está cheio de lágrimas, ele não consegue ver bem, fica nublado e não consegue ver a grandeza do amor que vai transformar a história dessa mulher em alguns segundos. É uma misericórdia, um amor, uma compaixão operativos, ou seja, que mudam a vida, transformam a existência. Por isso a gente vai encontrar em Lucas, por exemplo, os grandes perdões. A Zaqueu, há um malfeitor arrependido na cruz, se lembram? Só Lucas que se importa com essa história. Ela aparece muito rápido nos outros evangelhos. Em Lucas tem um malfeitor que está à direita, o outro à esquerda, e o que está à direita briga com o da esquerda, que está tirando sarro de Jesus, colocando Jesus à prova, e diz: olha, a gente merece, ele não merece. E ele vira e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ou seja, quando Jesus está na cruz, sem aparência humana, no seu estado mais frágil, doloroso, o malfeitor, ele não é chamado de ladrão por Lucas, o malfeitor crucificado ao lado dele, reconhece ele como rei. Por isso, recebe, gente, a frase que todo mundo queria escutar de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é uma categoria salvífica para Lucas, aparece em outros lugares, sempre ligado à salvação. Hoje se cumpre essa profecia que acabaste de ouvir, lá no capítulo 4, na pregação em Nazaré. Lá no capítulo Zaqueu 18, 19, sempre troca, acho que é 19, se diz: hoje a salvação entrou na tua casa. E também aquele malfeitor que não fez nada de bom, nada prático, a não ser reconhecer que Cristo, Jesus, é o Senhor, é o Cristo. Mesmo no sofrimento, quando ele menos parece rei, ele é chamado de rei. Portanto, também Cristo abraça aquele que mais sofre. Gente, para Jesus, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido. É aquele que se permite ser tocado pelo amor misericordioso que transforma a vida. Aí está a grandeza do reino para Lucas. Ok, gente? Vamos passar para João. Precisamos andar. Vamos lá. Aliás, esqueci de falar que Lucas, ele também parte de Marcos. Ele muda o texto de Marcos com mais habilidade. Lucas é um autor muito habilidoso.
Inclusive ele escreve Atos dos Apóstolos também, é o mesmo autor do terceiro evangelho de Atos. E também tem nas mãos aquela fonte de escritos que resgatam as falas de Jesus. Ok, pessoal? Lucas está ali entre os anos 80 e 85, e muito tempo, uns 10 anos depois talvez, o Evangelho de João está localizado em uma comunidade já talvez mais distante dessas três outras. Por isso o Evangelho de João ele é muito diferente dos outros evangelistas. O texto é diferente, a estrutura é diferente, as histórias são outras também. João recebe outras tradições e ele lê a vida de Jesus de outra forma. Guardem uma coisa: João é o evangelho do amor. Abre lá o seu texto de João, capítulo 1. João 1. Abriram lá, gente? Agora aperta a Bíblia. Pode apertar. Pega aqui e dá uma apertadinha. Estão vendo o que está escorrendo embaixo? Amor. Se você toca o Evangelho de João, você sai cheio de amor. Porque João é isso. São comunidades, as comunidades joaninas, são comunidades que amam por excelência e entendem o amor como a regra máxima de vida. Olha só que lindo o começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não dá para falar muito aqui, se a gente vai para o grego, gente, um dia, vamos fazer uns cursos legais aqui de João, porque se a gente vai para o grego, tem umas coisas aqui que, vou deixar também uns comentários de João aí para quem tiver curiosidade, mandar ver. Todo catequista tem que ter um comentário bíblico. Pode ser no computador, pode ser na salinha da catequese da paróquia. Vou deixar umas sugestões para vocês. Mas olha só que lindo o versículo 14. E o Verbo se fez carne, ou seja, tornou-se como nós, humano, né? E habitou entre nós. Entre nós, o Jeca do Mato falando, né? Pessoal, o termo habitar é um termo muito mal traduzido. Se a gente vai para o grego, a gente vai ver que ali não aparece habitar, e sim levantar a tenda. A tenda no Antigo Testamento era o lugar onde Deus falava com o seu povo. Era chamada tenda do encontro, habitação, santuário, tabernáculo, muitos nomes, para quando lá no Êxodo, Deus descia com a sua glória para falar com Moisés e dizer como o povo, o que o povo tinha que fazer para chegar na Terra Prometida, né? Essa tenda foi substituída pelo templo. E também na antiguidade, o povo imaginava que Deus morava no templo. Até se pensava que Deus caminhava com o povo pela nuvem. A nuvem é a mediadora entre céus e terra. Metade da face da nuvem está para a terra e metade da face está para o céu, né? Então, é como se Deus ficasse escondido atrás da nuvem para que ninguém o visse face a face. Se visse face a face, morreria. Então, a nuvem entra no templo e passa a morar lá. Deus morava no templo. Agora, como nós conversamos, as portas do templo estavam fechadas para quem não tinha dinheiro para fazer sacrifício. Portanto, pessoal, quando nós entendemos que Jesus é a nova tenda, nós entendemos que agora o templo é todo relativizado. O templo só vale se ele passar por Jesus. Porque agora quem quiser se encontrar com Deus, é só abraçar Jesus. É só entrar nessa nova tenda, a tenda do encontro. Porque aquele, segundo o texto de João, aquele que vê a mim, vê o Pai. Isso está nos lábios de Jesus. E Jesus vai insistir no texto de João. Não deixem de ler João no capítulo 15. João 15. Um hino maravilhoso, já no final da vida de Jesus, logo ele vai para a sua crucificação, e ele deixa muito claro no texto que o amor é o cimento que une a comunidade. Quer ver? Ele diz assim, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós quem me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. E ele vai insistir aqui, que permanecer nele é permanecer no amor.
Portanto, gente, o Evangelho de João nos submerge nessa experiência de um amor que nos ama e nos lança para uma vida de amor. Por isso, para João, a vida eterna não se inicia depois da morte. Ela se inicia aqui nessa vida. João é o Evangelho da vida em abundância, né? João 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E essa vida, a verdadeira vida, começa aqui, sempre quando nós abraçamos esse projeto de Deus de salvação, que passa pelo amor. Ok? Nós fechamos aqui, gente, o estudo, uma provocação sobre os evangelhos, e nós vamos começar a conhecer como a comunidade primitiva se organizou. Nosso próximo encontro, nós vamos entender como e por que a pregação cristã chega até nós. Vocês não podem perder uma profunda discussão sobre Paulo e a lei. Até lá!